Ajagunã, Pauaú, Ajagunã. Ajagunã, Pauaú, Ajagunã. Telemoxó, Babalorogum, Ajagunã, Abaú. Eu sou José Ribamar Sá Ramos, maranhense, nascido na Ilha do Amor, sou ludovicense, nasci em São Luís do Maranhão, na Beneficente Portuguesa. E a minha história começa por lá, porque minha família toda é de lá, de São Luís, mas eu vou tentar resumir um pouco. E minha avó pertencia ao Tambor de Minas e eu ia para o Tambor de Minas junto com ela. Com meus 9 anos, 10 anos, eu já acompanhava a minha avó Maria Antônia Sá, filha de Guerreiro e de Mariana. Dona Mariana, são 2 turcos. E eu comecei, esse foi o meu primeiro encontro com a espiritualidade, mas eu vim embora para Manaus muito cedo com minha avó, com minha família, meus pais, né? Nós éramos de uma família muito pobre e viemos tentar a vida aqui em Manaus e viemos para Manaus e eu fiquei afastado da espiritualidade até os meus 14 anos. Com 14 anos eu conheci a Federação de Umbanda aqui de Manaus, que funcionava ali na Rua Itamaracá, por detrás do Banco do Brasil, do Salomão Abitbol. Frequentei lá um tempo, sem me manifestar, porque minha primeira manifestação aconteceu lá em São Luís, mas minha avó nunca me contou direito, né, qual foi o encantado que eu recebi, como é que foi esse procedimento, até porque eu era muito novo. Após esse meu estágio lá na Federação de Salomão Abitbol, eu conheci um centro de Umbanda, chamava-se Centro do Índio Peri, que era na compensa da Mãe Maria José do Índio Peri. Chegando lá, eu passei um tempo lá na corrente de médios, comecei a trabalhar com o Caboclo da Pena Verde, o Índio da Pena Verde. E Mãe Maria José era filha do finado João de Castro, lá do São Jorge, todo mundo conhece, né? Muito conhecido o terreiro dele. E como ela era filha de santo dele, nas festas grandes dele, os netos, que éramos nós, íamos para lá. E passei muito tempo na casa visitando também o seu João de Castro e conheci lá também o pai Pedro, do marinheiro Daniel, que é meu amigo até hoje. E o pai Pedro, e uma das vezes, o marinheiro Daniel passou da cabeça dele para a minha, e eu comecei a trabalhar com esse marinheiro. Tanto é que muita gente hoje, que quando se fala o pai Ribamazinho da Joana Gunça, diz, mas é o mesmo pai Ribamazinho do Daniel, porque muito tempo eu trabalhei com esse marinheiro aqui em Manaus, e fui levando a minha vida. Muito jovem, né? E aí conheci o centro do seu Japetequara, da mãe Lucimar, lá na Rua Maués, e comecei a frequentar lá também. E foi de lá que eu conheci uma pessoa que também é meu amigo, que é o Buculê, que hoje ele tem um terreiro, uma roça, lá em Boa Vista. E uma vez ele me levou, né? Nós éramos irmãos de santo lá na casa da mãe Lucimar, ele me levou para conhecer o Candomblé, que era o terreiro onde eu fui iniciado, o Seringal Mirim. Idos de 87 foi quando eu conheci o Seringal Mirim. Então lá o Seringal Mirim, na Djalma Batista, era um lugar assim, onde tinha uma parte, hoje é uma central da Manaus Energia, tinha umas seringueiras lá, então de lá tinham, na época já não tinha mais, mas foi de lá que nasceu o terreiro, porque lá era um quilombo. E então eu fui numa saída de santo lá, e eu sempre, nos lugares que eu estava, eu sentia que alguma coisa faltava dentro de mim. O coração dizia que ainda faltava alguma coisa, eu dizia, mas o que será? Eu já trabalho, já conheço, já estou desenvolvendo, já tenho meus guias, mas eu sentia uma ausência de alguma coisa dentro de mim. E aí eu fui numa saída de santo, do finado Paulinho de Ançã e Marcelo de Oxum. E quando o Yansan saiu na sala, aquilo me despertou uma coisa dentro de mim, o meu coração assim
pulou assim para fora, eu passei muito mal, né? E eu ainda não conhecia o Pai Ribamar. E tudo no Candomblé para mim foi muito rápido. Dessa saída que eu assisti em 89, eu fui feito em março de 89. E com 3 meses que eu assisti essa saída, com 3 meses eu fiz meu santo, né? Com hoje o meu atual pai de santo, que é Pai Ribamar Velho, que muita gente conhece o Pai Ribamar Velho, e o Pai Ribamarzinho, que sou eu. Então eu fiz meu santo lá e passei um ano com ele, né? Depois nossos caminhos se desencontraram, mas meu pai de santo sempre foi muito próximo de mim e eu dele, então a gente nunca teve pendenga, nunca teve briga. E eu conheci o pai Lídio, né, da ilha de Taparica, e dei minha obrigação com ele, fiquei com ele, dei minha obrigação de 3, de 7, de 14, de 21 e segui meu caminho no Candomblé, né? Eu tenho muitas coisas que as pessoas aqui ainda não conhecem, as pessoas ainda não sabem, né? Mas quando eu iniciei aqui, meu pai pequeno chamava-se Wilson Falcão. Ele era um pai de santo de Angola, porque naquela época existia o terreiro de Angola dele e o Seringal Mirim tocava queto. E ele foi o pai pequeno de nós 7 primeiros que fomos iniciados lá, nós somos os fundadores. E ele foi meu pai pequeno lá no Seringal Mirim, junto com o Pai Ribamar, que foi quem me raspou. Então fui raspado pelo Pai Ribamar, ele foi meu pai pequeno. Então eu segui meu caminho, recebi minhas obrigações. Oxaguian, ele é um mistério na minha vida, porque quando eu recebi meu Odoegê, com o meu Ibaxé, a cabra que foi oferecida a ele, ela estava grávida, ela estava coberta, como a gente diz no Candomblé, né? Com mais 2 cabras, eu tive que cobrir. E aí hoje eu venho entender o porquê desse acontecido. Esse é um acontecimento que eu nunca revelei a ninguém e também nunca vou revelar, porque esse é uma coisa minha, íntima minha, dentro do meu coração, que eu sei. Algumas pessoas, elas não sabem. Quando nós iniciamos Candomblé aqui em Manaus, só se conhecia o culto a Oxalufã, né? Ouvia-se falar de Oxaguian, mas não se conhecia esse orixá. Então o que eu vou falar aqui é uma coisa que eu vou revelar, que poucas pessoas sabem, né? Mas vão saber agora. E o que eu estou falando não me envaidece em nada, mas eu falo com provas, né? Eu tenho fotos, eu tenho tudo. E até uma vez eu fiz uma enquete no Facebook que deu uma polêmica, né? Eu coloquei uma foto, pedi para alguém mostrar uma foto, colocar uma foto anterior àquela. Então eu fui o primeiro ori que virou com Oxaguian dentro de Manaus. Eu tenho essa comprovação, eu tenho provas em fotos, né? E tenho pessoas também que podem, meus amigos babalorixás, que sabem disso. Mas como eu quero dizer para vocês que isso não me enaltece nada, mas às vezes é bom a gente falar, contar um pouco, muito importante eu falar sobre isso, porque as pessoas mais novas, às vezes elas não conhecem essas histórias, né? E é preciso saber disso. Outro detalhe também que eu quero ressaltar, eu raspei muitas pessoas, Ogãs, Equedes, Iaô, muitas obrigações, e eu fui a primeira pessoa que tirou o primeiro barco de 8 dentro de Manaus. Também eu tenho provas sobre isso, né? As pessoas comprovam isso. Pai Gilmar de Emanjá, que foi meu pai criador, pai do Nduregi de Omolu, são pessoas que eu devo favores a eles nesse sentido, porque foram eles que me ajudaram a raspar. Vocês imaginam, raspar 8 pessoas num dia só para uma pessoa. Então eles estavam lá me acompanhando, são meus amigos, e eu devo meus sinceros respeitos a eles sobre isso, né? Então é isso. Então a gente tem uma história para contar. Hoje, quando eu vejo algumas pessoas faltando respeito com os mais velhos, eu fico pensando, é importante se nós pudéssemos contar realmente a nossa história, o que realmente aconteceu aqui em Manaus. Me afastei um pouco do Candomblé, né? Porque o meu problema não era com o Candomblé, nem foi, e sim com as pessoas. Eu não compreendia as pessoas, eu não entendia as pessoas, e eu sofri muito, muito mesmo. Vocês nem imaginam o quanto que eu sofri. Teve uma época que eu entrei no estado de depressão, de tanto que eu não entendia a natureza do ser humano.
Então eu procurei me afastar um pouco dos rituais, nunca me afastei do candomblé, do meu orixá, né? E procurei outros conhecimentos em outras religiões e encontrei a resposta no kardecismo. Eu sou babalorixá, mas eu sou kardecista também, assíduo, trabalho em um centro espírita aqui em Manaus. E dentro do centro espírita eu comecei a entender. E hoje eu posso dizer às pessoas como é que você consegue, né, não passar pelo que eu passei e você se tornar um bom sacerdote. É uma coisa bem simples, né? É o que Jesus deixou bem escrito para todos nós, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, o amor, a calma, a paciência, esse é o segredo de um bom sacerdote. O amor, a calma, a paciência, a simplicidade. É muito importante você ser simples nos seus atos, nas suas palavras, entender que ali tem uma pessoa que está passando ou que vai passar por tudo que você já passou. E se você já passou por tudo aquilo, você já subiu aqueles degraus, por que não dar a mão? Por que não orientar? Não é muito fácil, mas se você tiver amor dentro de você, você consegue levar uma casa de candomblé. Dizer que o candomblé é fácil, não, o candomblé não é fácil, né? Nós viemos do astral com essa missão. E tudo que a gente passa aqui dentro do candomblé é porque nós temos que passar com uma certeza que na nossa próxima encarnação, né, nós vamos estar bem melhor, né? Vamos estar bem melhor na Terra e no plano espiritual. Então, calma, amor, paciência, escutar mais, deixar as pessoas falarem mais e principalmente procurar fazer a caridade, porque sem caridade não há salvação. É certo que nós, para manter uma casa de candomblé, nós precisamos de recurso. Nós não temos ajuda de órgão do governo. Nós não temos ajuda de ninguém, a não ser de Deus e dos nossos orixás. E uma coisa importante que eu quero dizer para você é que você saiba o que é o orixá. Porque tem muitas pessoas que elas têm orixá, mas elas ainda não estudaram o que é o orixá. Quem é o orixá? Orixá é uma divindade, é uma faísca, é uma centelha de Deus. Orixá fala com você através do coração. Muitas das vezes o orixá não fala no jogo de búzio, mas ele já falou no seu coração. Então escute mais o seu coração, escute mais o seu orixá, escute mais a natureza, que você vai levar a sua casa de candomblé por muitos e muitos anos. E principalmente, nunca queira guardar o que você aprendeu só para você. Você espalhe para seus filhos de santo, você espalhe para as pessoas que você acha que vão levar à frente. O que você aprende, a sua inteligência, o que está no seu arcabouço mental, que é a memória espiritual, você tem que deixar na terra. Não leve consigo, não leve consigo, deixe a sua sementinha aqui na terra. Itói vereque, ele maioral. Itói vereque, ele maioral. Imperador, governador no mar. Imperador, governador no mar. Agora eu quero um pouco falar da minha caminhada no tambor de mina, né? Já falamos um pouco sobre o candomblé e agora vamos falar do tambor de mina. Já contei para vocês o início lá, que começou lá em São Luís, no Maranhão, com a minha avó, mas a minha verdadeira caminhada começou há pouco tempo, né? Porque há pouco tempo, através de Pai Miguel de Boço Vondoreji, que hoje está no Orum, junto com Mãe Florência, também, que já está também no Orum, que eu comecei minha caminhada dentro do tambor de mina. Há muito tempo que eu recebo encantados, né? Mas não é como a gente quer, tem que ser como eles querem. Invisível é assim, tá, gente? Invisível é como eles querem. E eu, há pouco tempo não, alguns anos atrás já, também não é tão recente, eu iniciei minha caminhada na casa de Amanjá, do finado Pai Jorge, né? Jorge Itaci.
E hoje essa casa está sendo administrada pela minha noche atual, que é a mãe Eglantine. Na época, Dona Joana Gunça, que é agora a encantada, minha encantada farrista, que toma conta da minha casa, né, que é a encantada com mais antecedência na casa, porque ela que movimenta a casa, devido àquele sangue codóense que ela tem, ela recebeu obrigações. Então eu tenho obrigações dentro do Tambor de Minas de encantaria. Dentro da minha casa eu não faço vodum, eu não canto para vodum. Cantar até que eu canto, mas eu não trabalho com vodum, eu trabalho com encantados. Eu tenho cargo dentro do terreiro de Iemanjá, dado pela atual administração. Então tudo que eu faço no Tambor de Minas eu faço com autorização, né? Então eu tenho assentamentos, eu posso sentar encantados, eu posso trabalhar com encantaria, eu trabalho com todas as famílias, eu tenho médios aqui que já estamos montando essa encantaria, esse movimento do Tambor de Minas dentro da minha casa. Muitas das vezes as pessoas acham que eu estou querendo resgatar alguma coisa também, né? Porque tem muita gente aqui no Tambor de Minas que tem muitos anos aqui, que eu conheço, e que não está fazendo o que é para fazer, a beleza que é o Tambor de Minas, né? Então, Dona Joana Gunça já trouxe para cá o boi de encantaria dela, né? Chama-se Brilho de Gunça, então é uma tradição na festa dela, que esse ano ainda estamos organizando, né? E onde vai ser batizado o boi, onde tem alguns rituais dentro do Tambor de Minas. Trabalhamos com encantaria aqui. E eu também recebo um turco, né, que do passado da minha avó, né, chama-se Menino da Lera, que é filho do rei da Turquia, o mais novo, um príncipezinho. E minha mãe de cabeça, que é Mariana, que eu também resgatei da minha avó, que são heranças que a gente traz do Tambor de Minas. Então o Tambor de Minas é um momento muito festivo, muito alegre. Os encantados têm uma diferença de caboclo, porque tem pessoas que não sabem diferenciar caboclo de encantado, existe uma diferença muito grande, né? O Tambor de Minas é um lugar onde tem as famílias, tudo dentro do seu devido lugar. Tambor de Minas, os encantados têm pai, tem mãe, tem irmão, tem irmãs. Então é um rito muito bonito, típico do Maranhão, né? Tambor de Minas, porque as minas eram as pretas, né? Que dançavam o tambor. Então veio esse nome Tambor de Minas, que veio, os escravos aportaram no Maranhão e trouxeram o culto aos voduns. E desses cultos aos voduns se iniciou também o culto à encantaria, aos encantados. Então, se você chegar no Maranhão, a religião típica, o culto de matriz africana que é predominante lá é o Tambor de Minas, o culto aos voduns. E aqui no Ilê-Axé Babau Minguião Mó, nós temos um anexo em Novo Airão, a 200 quilômetros aqui de Manaus, onde nós cultuamos o Tambor de Minas. O nome de lá é Eira de Dom Pedro Angaço, né? Que Dom Pedro Angaço é o vodum que ele comanda a mata do Codó. Então é dedicado a ele o nome de lá. E aqui nós temos o nosso cantinho especial, né? Onde nós cultuamos os nossos encantados. O candomblé é anexo ao lado e aqui nós cultuamos os nossos encantados. Então essa é um pouco da minha história. Eu não tenho por que mentir, porque está inventando, né? Eu sou feito ao orixá, sou filho de Oxalá, que dentro do Tambor de Minas é Lissá. E eu tenho meus encantados no Tambor de Minas. Ela estava em seu castelo, pra que foram lhe chamar? Ela estava em seu castelo, pra que foram lhe chamar? Ela, Joana Gunça, ela, flor do mar. Ela, Joana Gunça, ela, flor do mar. Ela vem da maresia, no grande peso do mar. Ela vem da maresia, do grande peso do mar. Maranhão é sua terra, ela é codóense. Maranhão é sua terra, ela é codóense. Eu cantei essas duas doutrinas para um bom entendedor, minha palavra basta para saber quem é Joana Gunça. Estudem.
Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que existe uma coisa assim que faz a gente viver bem na vida e que as duras quedas eu venho aprendendo. Uma delas é a gente tem que se colocar no devido lugar da gente. Quando a gente sabe o nosso devido lugar, quando a gente não está agredindo ninguém, quando a gente não está agredindo a natureza, quando a gente não está blasfemando a Deus, a vida da gente fica bem melhor. Primeiro que nós já estamos na terra em busca de melhorias, né? Então, para que se endividar mais com Deus? A gente tem que parar de se endividar com Deus. Vamos deixar a casa de axé, a casa de candomblé do vizinho, fazer como ele acha que está certo. Vamos deixar as pessoas fazerem como elas querem fazer. Se elas te procurarem e pedirem uma opinião, você dá a sua opinião, sempre calma e mansamente. Então, o meu recado para vocês é que vivam em paz, né? Vivam em harmonia, vamos cuidar mais da gente, do nosso espiritual, vamos nos internalizar mais, porque, gente, viemos para a Terra em busca de melhorias. A Terra é um planeta de expiação, onde nós viemos passar provações. Então vamos passar essas provas para que um dia que a gente volte para a terra, a gente esteja melhor, mais tranquilo. E sabe qual é o segredo de tudo isso? É só o amor. É só o amor. É esse o meu recado que eu tenho para vocês. E aí, babá, babá Oxoguian. E aí, babá, babá Oxoguian, e aí, babá, cacau.